Não tenham medo nem desanimem com essa grande multidão, pois a batalha não é sua, mas de Deus. Vamos, eu quero que você tome isso como uma palavra pessoal de Deus. Não tenha medo ou fique desanimado, pois a batalha não é sua, mas de Deus. Leve isso a Deus, busque a Ele, separe um tempo, adore-o primeiro, apresente suas necessidades, diga a Ele que você não pode resolver o seu próprio problema e então espere. Então aqui vem a palavra de Deus. Você pode simplesmente esquecer, querida, porque eu já cuidei de tudo. Eu já planejei o seu avanço, o seu rompimento, e tudo vai acontecer exatamente no momento certo. Agora, posso trazer uma revelação? É perfeitamente certo com Deus se você desfrutar sua vida enquanto tem um problema. Eu acho que as pessoas precisam realmente se permitirem fazer isso, porque nós pensamos que não estamos sendo espirituais se não nos sentarmos nos preocupando, nos inquietando com tudo que está acontecendo, e na verdade acabamos de nos jogar nas mãos do inimigo quando fazemos isso. Vocês não precisarão lutar nesta batalha. Versículo 16, amanhã desçam contra eles, eles virão contra vocês, pela subida de Ziz, vocês irão encontrá-los no fim do vale, em frente ao deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nesta batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor dará a vocês, ó Judá e Jerusalém. Não tenham medo, nem desanimem. Amanhã desçam contra eles, pois o Senhor está com vocês. E aqui vem a sua posição. E então Josafá prostrou-se com o seu rosto em terra. A adoração deve ser nossa posição na hora da batalha. Quero dizer, nossa adoração é uma posição de batalha espiritual. Sabe, nós não trazemos a qualidade da adoração que trazemos para as nossas conferências porque queremos cantar algumas músicas. Nós queremos que você aprenda a adorar a Deus. E nesta manhã nós entramos em adoração. Nós adoramos a Deus. O que você acha que isso causou na atmosfera sobre esta cidade? Quantas trevas você acha que foram dissipadas aqui nesta manhã? Quando todas essas pessoas diferentes de várias denominações, elas se juntam e cantam canções como cantaram. O que você acha que aconteceu quando Cristo estava cantando Santo, Santo, Santo? E vocês estavam lá com suas mãos levantadas, com lágrimas escorrendo pelo rosto, alguns com um sorriso no rosto. Você não estava apenas cantando uma música, você estava adorando a Deus. E deixa eu te dizer algo, você fez um favor a si estando aqui hoje, porque nos primeiros 30 minutos aqui, você não fez nada além de pura guerra espiritual. E você se divertiu enquanto estava fazendo isso? Isso é chamado de como lutar contra o diabo e vencer. E Josafá prostrou-se com seu rosto em terra, e todo o povo de Judá e os habitantes de Jerusalém prostraram-se perante o Senhor para adorá-lo. E então, os levitas dos coatitas e dos coraitas, eles se levantaram. Por favor, Deus, podemos chamá-los de John, Judy, James? Agora, não estou sendo desrespeitosa, eu apenas... Você sabe como é. E então eles se levantaram de madrugada e partiram para o deserto de Tecoa, e quando estavam saindo, Josafá ficou de pé e disse: ouçam, meu povo de Judá e habitantes de Jerusalém, creiam no Senhor seu Deus, e vocês serão salvos. Permaneçam firmes e creiam nos profetas, e vocês serão prósperos. Então ele estava lembrando-lhes a importância de simplesmente crer, de simplesmente apenas crer. Quando nós apenas cremos que Deus está fazendo alguma coisa, mesmo que não saibamos o que é. Nesta manhã eu disse a algumas pessoas que quando você estiver esperando em Deus, continue dizendo: Deus está trabalhando, Deus está trabalhando, Deus está trabalhando na minha vida, Deus está trabalhando. Amém? Deus, eu não sinto que você esteja trabalhando. Não, diga: Deus, eu acredito que você está trabalhando. A Bíblia diz que está. Alguém no Novo Testamento disse: enquanto nós cremos, Deus está trabalhando. Então todos digam: eu creio. Agora digam: Deus está trabalhando. Versículo 21, estamos chegando perto de algo muito importante.
E depois de consultar o povo, ele nomeou homens para cantarem ao Senhor e louvarem a ele pelo esplendor da sua santidade. E saíram diante do exército cantando: deem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia e o seu amor duram para sempre. Agora aqui, se você puder imaginar a cena, às vezes eu fazia isso, eu colocava muitas pessoas aqui comigo e algumas estão se curvando, outras estão cantando, outras estão marchando e cantando. É uma bela cena, apenas tente imaginar que isso que está acontecendo. Agora o inimigo está vindo contra eles e isso é o que Deus lhes disse para fazer. Este é o excelente plano de batalha de Deus. Ok, você não precisa lutar nesta batalha. Os inimigos que você viu hoje nunca mais os verá. Agora tome a sua posição. Vamos lá? Faça os seus pedidos para Deus e então não viva com medo depois disso. Apenas agradeça por ele estar trabalhando. Deus, agradeço-lhe com antecedência. Nós oramos com ação de graças. Diz a Bíblia em Filipenses 4, com ação de graças. Então imagine que todas essas pessoas estão andando por aí. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e sua misericórdia dura para sempre. Oh, deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Agora, o que aconteceria se você tentasse isso na sua casa, em vez de pendurar no telefone reclamando para os seus amigos? Oh, deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Alguém liga, então o que você está fazendo sobre o seu problema? Eu não estou fazendo nada, estou esperando que Ele faça. Não estou fazendo nada, não sei o que fazer, mas conheço Deus e eu creio que Ele está trabalhando. A verdade é que nós falamos coisas muito negativas às vezes. Você está pronto? Eu não sei se você está pronto. Aqui vai. E então, quando eles começaram a cantar verso 22, e a louvar, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, Moabe, dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e então eles foram derrotados. O seu louvor e adoração deixaram o diabo tão confuso que os inimigos voltaram-se uns contra os outros e mataram uns aos outros. Vamos lá, dê louvores a Deus. Deixe Deus lutar suas batalhas. Tome sua posição, permaneça firme e veja a salvação do Senhor. Agora sabe, às vezes só precisamos fazer um pequeno barulho. Na verdade, eu conheço uma mulher que ficou livre da depressão. Charlotte, uma mulher que trabalhou conosco mais de 20 anos. E ela teve um problema com a depressão. Ela e a sua amiga estavam viajando pela nossa cidade um dia, estavam no centro de St. Louis. E ela estava falando sobre essa depressão que ela estava tendo e sabe como ela estava atrasando sua vida. Quero dizer, o Espírito de Deus simplesmente veio sobre ela e ela abriu a janela e começou a gritar pela janela: louvado seja o Senhor! Louvado seja o Senhor! Louvado seja o Senhor! E ela disse que sentiu a depressão saindo e ela estava livre então. Às vezes simplesmente não fazemos barulho suficiente para assustar o diabo. De vez em quando você só tem que dizer: cale a boca! Eu não quero ouvir suas mentiras nunca mais. Sim, é isso aí. Isso também é bom. Isso funciona. Jesus! Aleluia! E sabe, talvez algumas pessoas ligaram a TV e não estão acostumadas comigo. Elas estão pensando que eu sou maluca. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Apenas escute. Se o que você está fazendo não está funcionando e sua vida está aos pedaços, antes de decidir que eu sou louca, deixe-me falar sobre a vitória que eu tenho na minha vida. Eu não falo a ninguém para fazer qualquer coisa que não esteja nas Escrituras Sagradas. Oh, batei palmas todos os povos e aclamem a Deus com cantos de júbilo. Mas nós não podemos fazer isso apenas da igreja ou quando alguém estiver na plataforma agindo como líder de torcida. Você pode dar alguns gritos em casa? Para trás de mim, Satanás, eu não vou tolerar as suas bobagens nunca mais. Amém? Sabe, eu não sou uma grande cantora, então não canto muito, mas eu cantarolo bastante, sabe?
Cantarolar é melhor quando você não canta. Graças a Deus, Dave também não canta muito, porque ele não é... ele também não canta nada. E... eu sou uma pessoa que gosta de quietude, então eu sinto que seria bom compartilhar com você hoje. Sabe, todo louvor e adoração não envolve apenas ter que cantar e ter música o tempo todo. Essa é uma das ótimas maneiras que Deus usa e agradeço a Deus por isso. Você deve ter uma boa música de louvor e usá-la e tocá-la o tempo todo em seu carro, e isto quebra o poder das trevas. Mas o louvor, a palavra louvor, significa contar um conto ou uma narrativa. E assim, uma das principais maneiras pelas quais louvamos a Deus é apenas falando sobre o quão bom Ele é. Apenas falando sobre a bondade de Deus. Nós fomos almoçar hoje, Dave e eu, e outro casal, e um outro cara, e nós tínhamos alguns negócios a tratar, isso levou cerca de 10 minutos, e então nós passamos a maior parte do resto do almoço falando das coisas que sabíamos que Deus havia feito para essa pessoa, para aquela outra pessoa, apenas falando do quão incrível Deus é. Agora, essa é uma maneira de ser um louvador e um adorador. Agora, o quanto você fala sobre as coisas boas que Deus fez em sua vida em comparação com o quanto você fala sobre os seus problemas? Vamos lá. É tão fácil esquecer o que Deus fez. E sabe, a Bíblia nos diz repetidas vezes para lembrar, recordar e recontar, escrever os seus feitos e passá-los para os nossos filhos. Em Deuteronômio 8, Deus falou aos israelitas: lembrem-se do caminho pelo qual eu os levei nesses 40 anos no deserto para torná-los humildes e prová-los. E eu cuidei de vocês. Eu lhes trouxe para uma boa terra. Lembrem-se e não se esqueçam disso. E então, muitas vezes, quando eles tinham vitórias, eles faziam altares como uma maneira de lembrar-se do que Deus tinha feito por eles. No meio da semana passada, eu machuquei minhas costas. Foi minha culpa. Eu tentei usar um equipamento de exercício que nunca tinha usado antes e não vou entrar nisso, mas eu me machuquei muito. E então, eu tive problemas nas costas no passado, então eu estava enfrentando um pouco de medo e dizendo: eu acredito que Deus vai cuidar disso, eu acredito que Deus vai cuidar disso. E graças a Deus, estou bem agora. Ainda um pouco dolorida, mas eu estou bem. E vou te dizer o que, sabe, eu fiquei tão agradecida. É incrível quando você tem algum problema com algo que você já se descuidou no passado, então o quão rápido você se torna agradecido a Deus. Mas mesmo assim, acho que nós esquecemos essas coisas muito rápido. Eu acho que nós precisamos manter um registro escrito das coisas que Deus fez. E, cara, especialmente quando você está tendo dificuldades, você precisa pegar o caderno e você precisa se lembrar. Dave e eu conversamos com frequência. E nós nos lembramos de todos os anos e de todas as coisas que Deus fez por nós, para que nós fôssemos de onde estávamos para onde estamos agora. Como nós começamos esse ministério no porão da nossa casa. A primeira funcionária que nós tivemos, a mesa dela era uma caixa de papelão. E agora nós temos 15 escritórios em todo o mundo, mais de 800 funcionários. Vamos para o Salmo 42, 5 e 6 por um minuto. Por que estás tão triste, ó minha alma? Por que estás assim tão aborrecida e perturbada dentro de mim? Espere em Deus, espere com expectativa por Ele, pois eu ainda louvarei meu Salvador e meu Deus. Oh meu Deus, minha vida é lançada sobre mim. Sinto como se o fardo fosse mais do que eu posso suportar. Agora olha a resposta. Portanto, eu firmemente me lembro de ti desde a terra do Jordão e do alto do Monte Hermon, da pequena montanha de Mizar. Então Davi disse: olha, eu sinto que eu estou ficando arrasado e eu sei o que eu vou fazer. Eu vou me lembrar das coisas boas que você fez por mim na minha vida. Vamos nos lembrar. Está por toda a Bíblia diz: lembre-se da misericórdia de Deus, lembre-se da bondade de Deus, lembre-se das maravilhas de Deus. Eu vou fechar com uma história que eu acho que realmente vai abençoar você. Eu disse que eu vou fechar, eu não disse que já fechei. Então apenas fique quieto aí, tá bom? É sobre Elias, o profeta. E a Bíblia está dizendo que Elias era um homem como nós, ele teve paixões como nós, ele era um ser humano como nós somos. Em outras palavras, ele não era perfeito. E, no entanto, ele orou para não chover e nenhuma chuva caiu na terra por 3 anos e 6 meses. Ele fez isso na direção de Deus. Ele orou em uma seca.
Então, quando o tempo de Deus se cumpriu, Deus disse a ele para orar para que chovesse. E então, ele orou pela chuva e não começou a chover imediatamente, mas ele acreditava que ia chover. Veja, quando nós oramos, precisamos começar imediatamente crendo que Deus está trabalhando. Nós não esperamos até vermos algo para dizer que Deus está trabalhando. Nós acreditamos que Deus está trabalhando. Na economia de Deus, a fé sempre vem antes da manifestação. Amém? Então deixe-me chegar aqui se puder encontrá-lo. Eu espero que você não caia da plataforma no processo. Você vai vir me pegar? Ok. Certo, então... Verso 41, eu estou em 1 Reis, capítulo 18, versículo 41. E Elias disse a Acabe. Acabe era um rei perverso, com o qual Elias já vinha batalhando. Eu não vou entrar em toda a história, mas Elias disse para Acabe: suba, coma e beba, pois eu já ouço o barulho da chuva pesada. Então Acabe foi comer e beber, e Elias foi para o alto do Monte Carmelo. E aqui vamos, ele tomou a sua posição, e então ele se inclinou sobre a terra e colocou o rosto entre os joelhos. E disse ao seu servo: vá e olhe na direção do mar. Ele subiu e olhou, e ele voltou dizendo: não há nada. E então Elias disse ao servo: volte lá. 7 vezes ele o fez correr de volta ao monte e olhar. Ele não era um cara que iria desistir facilmente. E agora aqui está algo que vai ajudá-lo. E o verso 44, na 7ª vez o servo disse: eu vejo uma nuvem, mas é tão pequena como a mão de um homem. E ela vem surgindo do mar. Agora apenas pense nisso, em toda a extensão do céu e todo o oceano, uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem não é muita coisa para se considerar. Eu quero lhe sugerir que todos vocês têm algo assim na sua vida, mas você ignora totalmente. E essa pequena nuvem do tamanho da mão de um homem é evidência de que a chuva está chegando. A sua chuva, o seu avanço, está chegando. E na 7ª vez, verso 44, disse o servo: uma nuvem tão pequena como a mão de um homem está surgindo do mar. E então Elias disse: suba! Elias não tinha visto, ainda não tinha chuva. E ele disse: suba e diga para Acabe: prepare o seu carro e desça antes que a chuva impeça você. Em pouco tempo, nuvens escuras apareceram no céu e começou a ventar, e houve uma grande chuva, e Acabe foi para Jezreel. E a mão do Senhor veio sobre Elias. Eu amo isso. Ele prendeu a capa com o cinto, então ele correu à frente de Acabe até a entrada de Jezreel, cerca de 20 milhas. Para mim foi assim: eu estou dizendo a você, Acabe, que vai chover. Bem, eu não vejo nada. Bem, Elias tinha visto apenas uma pequena evidência de que Deus estava trabalhando em sua vida, e ele acreditou. Ele disse: é melhor preparar sua carruagem e é melhor ir para a cidade, porque eu estou lhe dizendo que vai chover. E então ele preparou sua carruagem, começou, e quando começou a chover, o Espírito de Deus veio sobre Elias. Eu posso vê-lo correndo. Haha, eu não lhe disse, Acabe, que ia chover? E ele deixou o rei no pó. Mike, vem e conte sua pequena história, por favor. Eu quero que você ouça uma pequena história que reflete esta escritura, e eu acho que irá incentivá-lo na sua própria vida. Nossa filha mais nova tem 24 anos. Ela trabalha em um cruzeiro. Ela chegou em casa há cerca de 3 meses num feriado e ela contraiu mononucleose. Leva algum tempo para superar isso. No entanto, a doença foi em uma direção muito bizarra. Na verdade, entrou no cérebro dela. Ela ficou no hospital por um curto período e veio para casa. O médico não conseguiu descobrir o que estava acontecendo, mas debilitava a parte inferior do corpo. E ela não tinha controle sobre suas pernas, ela não conseguia falar direito, ela falava muito devagar, ela babava, ela não podia evitar isso. Era parecido com o efeito de um derrame. E ela sentia náuseas, ela não conseguia mover os olhos da direita para a esquerda sem passar mal. O neurologista disse que esse tipo de reação estranha acontece com 8 em 1 milhão de pessoas que têm mononucleose, e eu nunca vi isso. Então eu realmente não sei exatamente o que fazer. E ela foi para casa. E então Joyce nos chamou e compartilhou essa escritura.
e ela nos desafiou a celebrar cada pequena nuvem de nossas vitórias. E eu me lembro de várias noites. Lia não conseguia fazer nada, ela estava deitada e ficávamos sentados na cama dela. E nós orávamos e chorávamos, e nós dizíamos assim: vai terminar tudo bem. Sim. E sabe, Lia nem sequer conseguia falar nesse momento para poder dizer isso, mas nós dizíamos, então, alguns dias depois, sua fala está um pouco melhor, e ela podia dizer, isso vai ficar tudo bem, pai. E cada pequena nuvem a gente comemorava. E lembro-me do dia em que finalmente conseguiu andar com um andador. E ela começou a caminhar com o andador, e nós comemoramos isso. E no dia em que ela deixou o andador de lado, e ela tentou andar no banheiro, e ela bateu contra a parede algumas vezes, e ela caiu. Mas ela voltou e nós dissemos, nós vamos comemorar essa pequena nuvem. Lembro-me do dia em que ela finalmente podia ler novamente. Ela não conseguia ler a Bíblia. Sem enjoar, ela começou a ler, e nós dissemos, vamos comemorar essa nuvem. Então ela começou a falar um pouco mais rapidamente, começou a ganhar equilíbrio, então finalmente ela podia andar e ela não estava caindo. Então, lembro-me de apenas algumas semanas atrás, entramos no carro e dissemos, tudo bem, vamos aprender a dirigir novamente, na estrada 24. Nós estávamos dirigindo pela estrada e dissemos, vamos comemorar essa nuvem. E nós começamos a pegar essa palavra e observá-la, e nós celebramos todas as nuvens ao longo do caminho. Eram pequenas nuvens. Às vezes não parecia muito grande. Lembro-me do dia que conseguiu assistir televisão sem passar mal. E assim, apenas vitórias muito pequenas, mas estávamos determinados a celebrar todas as pequenas nuvens e ia ficar tudo bem. Deixe-me contar o fim da história. Na semana passada, ela obteve autorização médica e ela está com 85%, 90% curada, agora caminhando sozinha. Você nem conseguiria ver nenhuma diferença. Ela pode falar bem, ela pode andar bem. Ela entrou em contato com o trabalho, eles a receberão de volta, ela vai voltar a trabalhar na próxima semana e viver no navio de cruzeiro, e assim nós celebramos, não apenas todas as pequenas nuvens, mas a chuva está a caminho. Sim, amém. A chuva está a caminho. Veja, eu estou desafiando você a parar de olhar para aquilo que Deus não está fazendo. E parar de olhar para o que você não tem, e os avanços que não estão chegando. E voltar o seu olhar para o que Deus tem feito em sua vida. Amém? Bem, você não precisa lutar suas batalhas porque Deus vai lutar por você. Basta admitir que precisa da sua ajuda, dar-lhe o controle e adorar a Ele enquanto espera.